Olá, sejam bem-vindos. Eu sou André Sobreiro e como vocês vão ver no banner agora, como a gente sempre faz, esse é o oitavo encontro para estudo desse texto da Revista Espírita de 1863, que você e eu conhecemos, né? Kardec o denominou como sendo o princípio da não retrogradação da alma ou do espírito. Obrigado pela presença de todos, pelo carinho de sempre, pela repercussão positiva que esse estudo tem dado, muitas pessoas deixando seu comentário, se posicionando, às vezes agradecendo. E a gente fica muito feliz de poder ser útil, de poder estar ofertando aí reflexões sobre os textos de Allan Kardec. Essa é a nossa intenção. E caso você não tenha feito ainda, se inscreve aí no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário, opinando, complementando, discordando, porque não é pecado, muito pelo contrário, nós estamos aqui para aprender. Sempre deixei claro que eu entro como um aprendiz, eu não entro para ensinar, eu entro para aprender. Então deixa o seu comentário, mesmo que seja para discordar. Isso não tem problema não. A gente aprende junto aqui e às vezes o teu argumento aí no comentário do canal vai fazer com que eu mude de opinião, vai fazer com que eu reveja o meu conceito. Retornando ao estudo então desse texto extraordinário de Allan Kardec, como nós dissemos na Revista Espírita de 1863, Allan Kardec inicia o trecho de hoje nos dizendo assim: numa existência obscura, ele pode ter cometido atos igualmente repreensíveis. Aqui vamos lembrar do estudo anterior, quando Kardec se referia a Nero, governante de Roma, que, segundo a história, né, teria ateado fogo em Roma. Posto que em menor escala e que passaram despercebidos. Por quê? Porque ele não tinha poder, ele não tinha notoriedade. Então, Nero pode ter cometido menos crimes em outra encarnação? Sim. Ou até crimes de menor notoriedade? Sim. Que passaram despercebidos? Evidentemente. Mas vamos nos lembrar que o que caracteriza a nossa evolução espiritual não são apenas os erros cometidos, mas as imperfeições que nós trazemos em nós e que são a causa dos erros. Lembrando do Código Penal da Vida Futura, quando Kardec vai nos dizer lá no item 33, segundo subitem, que toda imperfeição e toda falta que dela é consequente geram a punição, entre aspas, né? Porque punição era um termo usado na época lá. O castigo de Deus, enfim, era um conceito da época lá. Importante a gente entender a ideia. Então veja que a imperfeição é causa, o erro, o pecado é efeito. Então, posso ter cometido menos erros na encarnação anterior? Sim. Por quê? Porque não encontrei mecanismos para exteriorizar essas imperfeições através dos erros. Então, o texto de Allan Kardec é muito lúcido, Kardec é sempre muito cuidadoso, né? Agora, na encarnação como Nero, como soberano, ele pôde mandar incendiar uma cidade, possivelmente a maior cidade do planeta naquela época. Por quê? Porque ele tinha poder e o ato cometido por ele ganha notoriedade histórica. Como uma pessoa comum, não sendo governador de Roma, não sendo um César, né, uma pessoa comum, sem poder e sem notoriedade, pôde queimar uma casa e fazer perecer uma família. Kardec não está afirmando que ele fez isso, mas ele pode ter feito em menor escala devido a não ter o poder que ele tinha na encarnação como Nero. Um assassino vulgar que mata alguns viajantes para despojá-los, né, para roubá-los, se estivesse no trono, seria um tirano sanguinário, fazendo em grande escala o que a posição só lhe permite fazer em escala reduzida. Então veja que a imperfeição é a mesma, mas ela se aplica, ou nós a aplicamos de acordo com as circunstâncias. E aí a gente precisa fazer essa reflexão moral, né? Será que se nós estivéssemos no poder, seja o poder temporal, né, o de governo, seja o poder financeiro, de manipular mentes, de manipular pessoas, né, espíritos, será que nós não estaríamos cometendo erros mais graves, ou pelo menos de maior alcance do que cometemos hoje, nessa posição de relativo ostracismo que nós estamos? Isso tudo tem que ser pensado, gente. Kardec é muito sábio na condução dessas reflexões. E ele prossegue. Considerando a questão sob outro ponto de vista, diremos que um homem pode fazer mais mal numa existência do que na precedente, o que dá a entender a retrogradação, mas não é, que é o que Allan Kardec está discutindo. Então eu posso, na próxima encarnação, errar mais do que nessa? Posso, isso não é retrogradação. É apenas
as imperfeições que eu não venci, sendo exteriorizadas, lembra lá do texto do Código Penal da Vida Futura, pelas circunstâncias que me forem dadas na próxima encarnação, que abre porta para novos crimes. Mas veja, a imperfeição que está aqui dentro é a mesma. Mostrar vícios que não tinha, sem que isso implique numa degeneração moral, sem que isso implique na chamada retrogradação da alma. Muitas vezes são as ocasiões que faltam para fazer o mal. Veja, às vezes a pessoa pede uma encarnação em situação dificílima justamente para não ter o dinheiro, que é o poder financeiro, para não ter o poder temporal para cometer determinados erros. Então a gente derruba essa crença de que todo mundo que nasce nas regiões pobres foi alguém que jogou dinheiro fora na encarnação passada? Não, ele pode apenas ter pedido para reencarnar lá para não ter condições de fazer o mal em grande escala. Quando o princípio existe em estado latente, ou seja, quando a imperfeição existe lá em estado latente, vem a ocasião e os maus instintos se desvelam. Então, surgindo a ocasião, a gente é testado. Você pode sentir a vontade e cometer um crime, você pode sentir a vontade e identificando isso, né, e pensando, não devo fazer isso, embora eu esteja com vontade, você pode controlá-lo. Essa, acredito eu, seja a verdadeira ou o movimento correto para nós que buscamos a transformação moral. E vamos prosseguindo. A vida ordinária, a vida comum, nos oferece numerosos exemplos dessa ordem. Um homem que era tido como bom, de repente revela vícios que ninguém suspeitava e que causam admiração. Veja, ele sempre foi considerado uma pessoa boa, honesta, equilibrada, lá na frente parece que ele perde o controle. É simplesmente porque soube dissimular ou porque uma causa provocou o desenvolvimento de um mau germe. Ou seja, há imperfeições que nós vencemos, e se você venceu, você já não corre mais risco. Há imperfeições, desculpem, é aqui. Há imperfeições que nós controlamos. Se ela está sob controle, o risco de cair ainda existe. E é importante que entendamos isso. Se está sob controle, num teste extremo, corremos o risco de voltar a cair no mesmo erro. Por isso que você vai ver pessoas que se afastam do álcool anos, ou do tabagismo anos, de repente ele cai de novo. Por quê? Porque estava sob controle, não estava vencido. Mas ele prossegue. É bem certo que aquele em quem os bons sentimentos estão fortemente arraigados não tem nem mesmo o pensamento do mal. Aí são espíritos mais evoluídos, né, que ao encarnar não são tão afetados pela matéria quanto nós, espíritos de terceira ordem. Quando tal pensamento existe, é que o germe existe. Então veja que o germe latente serve tanto para as más tendências ou para as imperfeições, quanto também para os bons sentimentos que nós podemos trazer em nós e que certamente os espíritos de segunda ordem trazem em si. Os de primeira ordem, então, pelo amor de Deus, não precisaria nem falar isso. Frequentemente apenas falta a execução, ou seja, muitas vezes nós deixamos de cometer determinados erros ou mesmo de fazer determinadas coisas boas porque a circunstância não nos aparece. E é aí que a gente precisa entender que, no caso das boas resoluções, nós precisamos vencer as circunstâncias, ou seja, não está sendo dada a mim a oportunidade de fazer o bem, então eu vou criá-las. E no caso das más tendências ou das imperfeições, aí é o contrário. Surgindo a ocasião que talvez me dê a circunstância para criar, para eu cometer o mesmo erro, que eu vença a circunstância mais uma vez, não deixando que essa imperfeição aflore, não deixando que essa imperfeição me leve a cometer na linguagem bíblica, o pecado, na linguagem da doutrina, a falta, né, o erro, aquilo que contraria a lei de Deus, vamos dizer assim. Vamos encerrando então esse 8º estudo, agradecendo os amigos que estiveram conosco durante esses minutos. Deus recompense a bondade de cada um de vocês. Obrigado por tudo que vocês têm feito, pelas orações, pelas vibrações aí, para que a gente possa estar voltando a estudar. A gente vai fazer isso aos pouquinhos, vai voltar a se sentir útil e vai trabalhar cada vez mais para levar Allan Kardec para as pessoas que têm vontade de conhecer a verdadeira doutrina espírita. Esse tem sido nossa tentativa e a nossa tarefa. Valeu, gente. Obrigado. Até a próxima.